Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje eu trago uma reflexão, um bálsamo para os nossos corações, aqui no Salmo muito conhecido, que é o Salmo 91. À medida que eu for lendo, eu vou estar refletindo com vocês. E o que eu quero mostrar a todos é que este Salmo 91, se há promessas do Senhor nele para a vida do servo e da serva do Senhor. Então aqui a palavra do Senhor diz, o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que significa esse versículo? Significa o seguinte: aquele que está na dependência do Senhor nosso Deus, aquele que está sob, vamos dizer assim, debaixo dos cuidados dele, debaixo da proteção dele, que está, como diz no livro de Coríntios, a alma escondida no Senhor. Então, aquele que está na presença do Senhor nosso Deus, sob a proteção dele, e que, melhor dizendo, habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, esta pessoa, ela está na presença do Senhor, não é de vez em quando, não é aleatoriamente, mas que de fato habita, permanece, está ali sempre, coerentemente, na presença do Senhor, à sombra do Onipotente, esse descansará, é o que diz o versículo 1. Aí o salmista fala, eu direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então, se eu digo que sou do Senhor, nosso Deus, se eu digo que a minha alma é de Deus, se eu me rotulo como servo e serva do Senhor nosso Deus, como povo de Deus, o que eu estou falando acerca dele? Como é que eu testemunho do Senhor? O que é que o Senhor significa para mim? Então o salmista dizia, eu direi, eu expressarei dentro de mim, com todo o meu ser, o que é que o Senhor é para mim. Ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Aí ele diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, aquele que depende do Senhor na sua vida, aquele que está sempre na presença do Senhor de forma séria, de forma que agrade a Ele, coerentemente, com fé, crendo nele. Aí aqui começam as promessas. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é laço de passarinheiro? Vamos imaginar que um passarinho, quando arma-se um alçapão para ele. Então, diante de muitas adversidades e problemas da vida, nós somos frágeis e somos, podemos dizer, como um passarinho assim. Então, aqui diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e a peste perniciosa, ou seja, a peste que vem para matar. O Senhor é aquele que dá livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Outra promessa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O que é que isso aqui quer dizer, esse versículo? Significa proteção, que aquele que está sob a potente mão do Senhor, na sua dependência, que faz do Senhor prioridade na sua vida, este tem segurança, tem refúgio no Senhor. Então aqui mostra que o Senhor protege, que o Senhor guarda, que o Senhor livra do mal.
Aqui diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. O que isso quer dizer? Significa que nós que somos servos, servas do Senhor, que temos fé, que assim nos apegamos a Ele, se vier o terror noturno, então o Senhor nos fortalece para não termos medo. O que é terror noturno? Pesadelos. O que é terror noturno? A pessoa às vezes passa uma luta espiritual. E o que é luta espiritual? Ou seja, às vezes a pessoa não tem paz quando vai dormir. Às vezes a pessoa até ouve vozes, vê vultos, essas coisas aí. Quando está nessa situação, é porque precisa de uma libertação. Mas estou assim falando, expandindo mais o que é terror noturno, porque muitas pessoas não sabem o que é. E terror noturno é essas coisas, é pesadelos, é seta do inimigo. Imagine que a pessoa está bem, está dormindo, está em paz. De repente vem um mal, de repente vem um súbito mal, um sinistro. Então, tudo isso eu classifico como espanto noturno. E seta que voe de dia? O que significa? Vamos dizer o seguinte: quantas pessoas, por exemplo, estão em casa e é atingido por uma bala assim do nada, uma bala perdida, uma coisa dessa natureza? Podemos dizer que é uma seta que voa de dia. Aqui diz versículo 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, peste que ande na escuridão. O que significa isso? O mal que vem da parte do inimigo, o mal que vem para nos atingir, para atacar a nossa vida, a nossa alma, para minar a nossa fé, para minar, vamos dizer assim, a saúde, coisa assim. Nem a mortandade que assola ao meio-dia, ou seja, basta se ver os noticiários. A taxa de mortandade está alta. Mas aqui nesse texto de Salmo 91, o salmista ele está testemunhando, ele está expondo as promessas do Senhor, e uma delas é esta daqui, que o Senhor ele livra da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, que pela manhã, quantas pessoas são ceifadas, não é? De tantas maneiras, mas o Senhor ele dá livramento quando ele quer dar livramento àqueles que são seus servos. Outra promessa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, o Senhor dá livramento. O Senhor protege, livra do mal. Aqui diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, o Senhor dá livramento e nos mostra, depois nos faz entender, aleluia, o livramento que ele deu. Às vezes a pessoa se angustia, se entristece, porque algo na vida não deu certo, porque não conseguiu fechar um negócio, porque, vamos dizer, alguma coisa que gostaria de alcançar, não conseguiu alcançar, mas acontece que o Senhor nosso Deus, ele assim nos dá livramento, ele assim nos mostra, a palavra dele diz, ele fala assim: o que faço hoje não entendes, mas entendê-lo-ás depois. Então o Senhor mostra o porquê dá livramento em mínimas coisas. Às vezes a pessoa é muito diligente, mas tem um dia que sai atrasada para o trabalho, atrasado, se zanga, mas não entende que às vezes é um livramento que o Senhor está concedendo. É assim.
Versículo 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, ele é a tua habitação. Ou seja, o salmista dizia que o Senhor para ele era o refúgio. E para aqueles que temem ao Senhor e que vivem como esse salmista dizia, ele diz: o Altíssimo é a tua habitação. Ou seja, o Altíssimo é aquele que você deve se segurar, se apegar, depender dele, estar na presença dele, na casa dele, ali perseverando, ali está coerentemente, está ali de forma perseverante. Ou seja, o Altíssimo, ele se torna o tudo, vamos dizer, a razão da nossa vida. A pessoa passa a entender que o Senhor é a razão da nossa vida e da nossa existência. Aí aqui vem o versículo 10, muito famoso, muito dito, muito assim, falado com fé em muitas pregações, em muitos lugares. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não quer dizer que a pessoa vai estar isenta de dificuldades. As dificuldades vêm. Mas eu quero dizer que você também vai enxergar que o Senhor tem te livrado de muitos males, com certeza. Isso aí você vai perceber. Aqui diz: porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Quando diz ao teu respeito, significa ao teu favor, para te guardar em todos os teus caminhos. Então aqui não vamos dizer assim, que a pessoa, porque vê que os anjos do Senhor são poderosos, atuam, existem, não é para se fazer culto aos anjos, porque os anjos são ministros, mas do Senhor. Eles atendem às ordenanças do Senhor, e assim sempre é assim para conosco, ao nosso favor, ou seja, para executar o seu juízo. O Senhor, ele dá ordem aos seus anjos, mas quem está na presença do Senhor, ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Aí aqui diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Aqui me faz lembrar lá de Gênesis 19, de Ló, o sobrinho de Abraão, que estava na terra ali iníqua. O povo cometia muita iniquidade aos olhos do Senhor, que era Sodoma e Gomorra. E ali o Senhor se apressava em destruir a cidade, mandou ali o seu anjo, os seus anjos. E ali a Bíblia diz que, a Bíblia mostra que Ló, ele estava moroso demais para sair do lugar, ele, a mulher e as filhas, ou seja, demorando demais. E a Bíblia diz, neste capítulo, tem um versículo que diz que os anjos pegam eles pelas mãos para ajudá-los a sair da cidade. E ao mesmo tempo o Senhor demonstrando a sua grandíssima misericórdia sobre a vida de Ló e sua família. Então, ali os anjos do Senhor os arranca para fora, os pega pela mão e dão a ordem, dizem assim: olha, o Senhor diz para vocês não olharem para trás, porque se vocês olharem para trás, então serão destruídos. E ali nós vemos que Ló e as filhas não olharam para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás. E no que olhou para trás se transformou numa estátua de sal. Então, o que significa isso? Significa que quando nós não consideramos o amor do Senhor, nem a sua beneficência, nem a sua benignidade,
nem o seu cuidado, que temos a oportunidade de estar na presença do Senhor várias vezes. Ele nos concede através de vários livramentos, através de cada dia que os nossos olhos contemplam o amanhecer. Mas se nós não nos achegamos ao Criador e assim escarnecemos e assim ignoramos, ou então uma vez na presença do Senhor e retrocede e volta atrás, então o caminho de não buscar ao Senhor e o caminho de retroceder para trás, estas são coisas que podem trazer a perdição, uma perdição sem volta. Foi o caso da mulher de Ló. Ela foi advertida. Mas por que ela olha para trás? Apenas por uma curiosidade? Não. Ela olha para trás porque o coração dela estava arraigado naquela cidade. Na vida pomposa que ela vivia, o marido era comerciante, ali vivia, pelo que vê no relato bíblico, numa excelente localidade, logo nos portões da cidade, bem perto dos portões da cidade. Então, quer dizer, o coração dela estava ali naquela cidade e ela olha para trás. E teve outros que teve a oportunidade, mas escarneceram e foram também destruídos, colocaram tudo a perder. Porque quem observar bem esse texto bíblico vai ver que o Senhor fala com Ló, o anjo do Senhor, e diz assim: você tem mais gente da sua família aqui nessa cidade? Tuas filhas, teus genros. Aí diz, avisa eles para sair da cidade, porque o Senhor se apressa em destruir. Mas acontece que os genros, ou seja, os candidatos a genros de Ló, eles escarneceram do aviso que foi dado. Eles tiveram a oportunidade para escapar, tanto quanto Ló e a família de Ló. Mas aí eles escarnecem e para lá mesmo morrem. Então esses é os que eu falei agora, que tem a oportunidade, mas não aceita. Que tem a oportunidade e deixa passar. Que tem a oportunidade, mas prefere seguir o próprio coração, as próprias vontades, egoisticamente, e assim se distancia do Senhor. E de repente vem um sinistro, e então perde vida, perde tudo. E já a mulher de Ló também enfrentou a perdição, mas de uma forma diferente. Ela não foi consumida com fogo e enxofre, mas ela olhou para trás. Então, escarnecer das coisas do Senhor ou olhar para trás é muito perigoso para qualquer um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí aqui o Senhor diz: pisarás o leão e o áspide, versículo 13, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O que significa isso? É que aquele que está na presença do Senhor, o Senhor o reveste de autoridade. Autoridade para que o mal que vem contra a pessoa venha a ser, vamos dizer, destruído, venha a ser suplantado pelo poder do Senhor. Por isso que o Senhor está dizendo: pisarás o leão e o áspide, ou seja, sobrepujará, ou seja, estará por cima, mas com o poder de Deus, obedecendo ao Senhor, com a graça do Senhor nosso Deus na vida. Aí aqui diz, agora o Senhor falando: pois este que diz que eu sou o seu Deus, que sou o seu refúgio, que sou a sua fortaleza, que confia em mim, pois este tão encarecidamente me amou, então
também o livrarei, o Senhor diz. Eu poloei no alto retiro, ou seja, o abençoarei, o exaltarei, o colocarei em segurança, porque conhece o meu nome, o Senhor diz. E este sempre me invocará, ou seja, clamará a mim, e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha aqui o que o Senhor fala. Ele me invocará e eu vou dar resposta a ele, vou ajudar esta pessoa, vou dar uma direção e passarei com ele, o assistirei, o observarei na hora da angústia. Ou seja, mostrando mais uma vez que ainda que a pessoa esteja na presença do Senhor Jesus Cristo, ela não está isenta de angústia. Mas tem uma coisa, não é a angústia que vai destruir a vida dessa pessoa. O Senhor diz, livrá-lo-ei e o glorificarei, ou seja, glorificarei significa e o abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda honra e glória e mérito é do Senhor. Mas essa palavra glorificarei significa abençoarei acerca de nós humanos. E o Senhor diz mais, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Abundância de dias em quê? De dias de vida. O Senhor diz, dar-lhe-ei abundância de dias de vida e lhe mostrarei a minha salvação, a salvação do Senhor, tanto de escapar várias vezes da morte ou escapar de situações difíceis aqui na terra, que são escapes temporários, como também a salvação eterna, que é pós-morte física, e assim já sabemos que a alma ela tem dois destinatários, mas dos que servem ao Senhor, a salvação, a vida eterna. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma reflexão do Salmo 91. Há uma grande riqueza, uma grande maravilha nesse salmo. E cada dia que refletimos, nós aprendemos. E assim, as promessas do Senhor se cumprem. Então, se alguém diz, por que é que essas bênçãos do Senhor não têm se cumprido na minha vida? Aí eu lhe dou um conselho. Analise a sua vida. Veja se com sua vida, com o seu estilo de vida, nós estamos glorificando a Deus. Se estamos de fato e de verdade fazendo dele o nosso tudo, a nossa esperança, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, se de fato servimos a ele em verdade, em espírito, em verdade, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, tudo isso deve ser observado na nossa vida. Porque o salmista foi bem claro. O que descansa, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor lhe abençoe. A paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus.